Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 115, primeiro Macabeus, de 1 a 4. Bora lá? Pessoal, primeiro eu queria pedir desculpas por não ter postado a leitura do dia de ontem, né? Estou postando agora para vocês. Na sequência já posto também o de hoje, sábado. Por tudo que aconteceu aqui em São Paulo, com as chuvas, queda de energia, queda de internet, até sinal de celular, eu não consegui postar para vocês a leitura, tá bom? Primeiro Macabeus 1. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas, em seguida, adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e, ainda em vida, repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, e, após eles, seus filhos durante muitos anos. E males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado: Antíoco Epifanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque, desde que nos separamos deles, caímos em infortúnio sem conta. Semelhante linhagem pareceu-lhes semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa de proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Desculpem. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se, e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo das cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões. Reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém, ali os acumularam. Constituíram-se desse modo em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramamento, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário.
Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram, e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos, e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luto, seus sábados em dias de vergonha e sua glória em desonra. Quando fora ela honrada, desculpem, quanto fora ela honrada, agora foi desprezada e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada uma por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado o livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim, cada mês, os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar, que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço. Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes de se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. 1 Macabeus 2. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém e se estabeleceu em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gade, Simão, alcunhado Tazi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim, porque nasci eu para ver a ruína do meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos e seu santuário abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados, que eram motivo de orgulho, levados para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas, e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há de não Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda sua glória desapareceu, e, de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram enviados do rei a Modim, para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei: Possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos
te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como o fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu-o Matatias e, no ardor de seu zelo, sentiu estremecerem-se suas entranhas. No ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demoliu o altar. Com semelhante gesto mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambri, filho de Salom. Em altos brados Matatias elevou a voz então na cidade: Quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade. Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali, refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente. Contaram aos oficiais do rei e às forças acantonadas em Jerusalém, na cidade de Davi, que certo número de judeus, culpáveis de terem transgredido a ordem real, havia descido do deserto para ali se ocultar e que muitos se haviam precipitado em seu seguimento. Os sírios arremessaram-se ao encalço deles e os alcançaram. Depois de Depois se prepararam para agredi-los em dia de sábado. Isso basta, agora, gritaram-lhes eles. Sai, obedecei à ordem do rei e vivereis. Não sairemos, replicaram os judeus, e não obedeceremos às ordens do rei, com a profanação do dia de sábado. Instantaneamente, os sírios travaram combate contra eles, mas eles não responderam, não atiraram uma só pedra e não obstruíram as entradas dos esconderijos. Que morramos todos inocentes. O céu e a terra nos servirão de testemunhas de que nos matais injustamente. E foi assim que os inimigos se lançaram sobre eles em dia de sábado. Eles morreram com suas esposas, seus filhos e seu rebanho. Eram cerca de 1000 pessoas. Matatias e seus amigos o souberam e comoveram-se muito. E disseram uns aos outros: Se todos agirmos como nossos irmãos, se não pelejarmos contra os estrangeiros, para pormos a salvo nossas vidas e nossas leis, nos exterminarão bem depressa da terra. Tomaram, pois, naquele dia a seguinte resolução: Mesmo que nos ataquem em dia de sábado, lutaremos contra eles e não nos deixaremos matar a todos nós, como o fizeram nossos irmãos no seu esconderijo. Então se ajuntou a eles o grupo dos judeus assideus, particularmente valentes em Israel, apegados à lei. E todos os que fugiam das perseguições se ajuntaram no mesmo modo a eles e os reforçaram. Formaram, pois, um exército que, na sua ira e indignação, massacraram certo número de prevaricadores e de traidores da lei. Os outros procuraram refúgio junto aos estrangeiros. Assim, Matatias e seus amigos percorreram o país, destruíram os altares e circuncidaram à força as crianças, ainda incircuncisas nas fronteiras de Israel, e perseguiram os sírios orgulhosos. Sua empresa alcançou bom êxito. Arrancaram a lei do poder dos gentios e dos reis e não permitiram que prevalecesse o mal. Ora, chegou para Matatias o dia de sua morte, e ele disse a seus filhos: O que domina até este momento é o orgulho, o ódio, a desordem e a cólera. Sede, pois, agora, meus filhos, os defensores da lei, e dai a vossa vida pela aliança de nossos pais. Recordai-vos dos feitos que vossos antepassados realizaram na época em que viveram, e merecereis grande glória e nome eterno. Porventura, não foi na prova que Abraão permaneceu fiel? E não lhe foi isso imputado em justiça? José observou os mandamentos de sua desgraça e veio a ser o senhor do Egito. Finéias, nosso antepassado, por ter sido inflamado de zelo, recebeu a promessa de um sacerdócio perpétuo.
Josué, cumprindo a palavra de Deus, veio a ser juiz de Israel. Caleb deu testemunho na assembleia e herdou a terra. Por todos os séculos, em vista de sua piedade, mereceu Davi o trono real, porque ardia em zelo pela lei. Elias foi arrebatado ao céu. Ananias, Azarias e Misael foram salvos das chamas por terem tido fé. Daniel, na sua retidão, foi salvo da boca dos leões. Recordai-vos assim, de geração em geração, de que todos os que esperam em Deus não desfalecem. Não temais as ameaças do pecador, pois sua glória acabará em lama e vermes. Hoje ele se eleva e amanhã desaparecerá, porque tornará ao pó, e seus planos serão frustrados. Quanto a vós, meus filhos, sede corajosos e destemidos em observar a lei, porque por ela chegareis à glória. Aqui tendes Simeão, vosso irmão. Sei que ele é um homem de conselho. Ouve-o sempre e será para vós um pai. Judas Macabeu, bravo desde a juventude, será o general do exército e dirigirá a guerra contra os gentios. Atraireis a vós todos os que observam a lei, e vingareis vosso povo. Pagai aos gentios o que nos fizeram, e atendei aos preceitos da lei. Depois disso, abençoou-os e foi unir-se a seus pais. Morreu no ano 146. Seus filhos sepultaram-no em Modim, no túmulo de seus antepassados. Todo Israel chorou dolorosamente. 1 Macabeus 3. Seu filho Judas, cognominado Macabeu, ficou em seu lugar. Todos os seus irmãos o auxiliaram, bem como todos os que se tinham unido a seu pai, aceitando generosamente a promessa de combater por Israel. Aumentou a glória do povo, revestiu-se da couraça como um gigante, cingiu-se com as armas da guerra e empenhou-se nos combates, protegendo seu exército com a espada. Assemelhava-se nas suas ações a um leão, e parecia um leãozinho que ruge na calçada. Perseguiu e rebuscou com cuidado os traidores e lançou ao fogo os que perseguiam seu povo. Os maus recuaram diante dele trânsidos de medo. Tremeram os que praticaram mal e a salvação do povo. Firmou-se em suas mãos. Seus feitos exasperaram os reis, mas alegraram-se Jacó, e sua memória permaneceu eternamente abençoada. Percorreu as cidades de Judá, expulsando os ímpios, desviando assim de Israel a cólera divina. Seu nome foi pronunciado até as extremidades da terra, e ele conseguiu a adesão daqueles que estavam a ponto de perecer. Aconteceu que Apolônio convocou os gentios, e de Samaria partiu com um grande exército para combater Israel. Soube-o Judas, saiu-lhe ao encontro e venceu-o e o matou. Muitos caíram aos seus golpes, e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio e desde então usava-a sempre nos combates. Serom, general do exército sírio, veio a saber que Judas cercara-se de soldados fiéis, convocados, e que ele os levara ao combate. Vou tornar-me célebre, disse ele, e cobrir-me de glória no reino. Vencerei Judas e suas tropas que se opõem às ordens do rei. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com ele, para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Bet-horon, e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas, à vista do exército que tinha contra eles, os companheiros de Judas disseram-lhe: Como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. É fácil, respondeu Judas, a um punhado de gente fazer-se respeitar por muitos. Para o Deus do céu não há diferença entre a salvação de uma multidão e a de um punhado de homens, porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Essa gente vem contra nós, com insolência e orgulho, para nos aniquilar, juntamente com nossas mulheres e nossos filhos, e para nos despojar. Nós, porém, lutamos por nossas vidas e nossas leis. O próprio Deus os esmagará aos nossos olhos, não os temais. E logo que cessara de falar, arrojou-se Judas com rapidez sobre os inimigos. Serom diante dele foi derrotado com seu exército. Judas o perseguiu na descida de Bet-horon até a planície. Morreram cerca de 800 sírios e os restantes fugiram para a terra dos filisteus. E foi assim que se espalhou o terror de Judas e seus irmãos, e todos os povos das vizinhanças encheram-se de consternação. Sua fama chegou aos ouvidos do rei.
E todas as nações comentaram os feitos heróicos de Judas. Quando o rei Antíoco soube dessas novas, encolerizou-se terrivelmente e reuniu todas as forças do reino, formando um exército poderosíssimo. Abriu o tesouro e deu ao exército o soldo de um ano, com a ordem de estarem prontos para qualquer eventualidade. No entanto, viu que lhe faltava dinheiro no tesouro e que os tributos do território eram deficientes em vistas das perturbações e da maldade que havia provocado, suprimindo em toda a parte as instituições em vigor desde outrora. Temeu, portanto, não poder pagar as despesas, como fizera já uma ou duas vezes, e outorgar as liberalidades que distribuía em certo tempo com mão generosa, porque excedia em liberalidade a todos os reis, seus predecessores. Profundamente consternado, resolveu ir à Pérsia, cobrar os tributos dessas regiões e recolher muito dinheiro. Deixou Lísias, pessoa de relevo, de linhagem real, para dirigir os negócios do reino, desde o rio Eufrates até as fronteiras do Egito, e ocupar-se, até sua volta, de seu filho Antíoco. Deixou-lhe a metade do exército do reino, com os elefantes, e deu-lhe as instruções referentes à execução de seus planos, especialmente no que dizia respeito aos habitantes da Judéia e de Jerusalém. Devia enviar um exército contra eles para destruir e aniquilar o poderio de Israel e o que restara de Jerusalém, e apagar desses lugares até a sua lembrança. Depois, devia estabelecer em todos os seus, em todos os seus confins estrangeiros, aos quais contribuiria as terras, aos quais distribuiria as terras por meio de sorte. O rei tomou a outra metade do exército, partiu de Antioquia, a capital de seu reino, no ano 147. Passou o Eufrates e atravessou as terras do Planalto. Lísias escolheu Ptolomeu, filho de Dorimenes, Nicanor e Gorgias, valorosos generais e familiares do rei. Enviou com estes 40.000 soldados de infantaria e 7.000 cavaleiros, para invadirem e devastarem o país de Judá, conforme a ordem do rei. Postos a caminho com todas essas tropas, chegaram à planície perto de Emaús e penetraram nela. Quando os mercadores ouviram falar deles, tomaram grande quantidade de prata e ouro e se dirigiram com peias ao campo para comprar os filhos de Israel como escravos. Exércitos da Síria, bem como os do estrangeiro, vieram juntar-se a eles. Judas e seus irmãos viram que a situação era grave e que as forças inimigas acampavam dentro de suas fronteiras. Sabendo também como o rei havia ordenado de tratar o povo para destruí-lo e exterminá-lo, disseram uns aos outros: Levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e por nosso lugar santo. Convocaram então toda a gente, a fim de se prepararem para a luta, de rezarem, de implorarem piedade e misericórdia de Deus. Porquanto Jerusalém estava desabitada e deserta, não havia um só de seus filhos que nela entrasse ou dela saísse. Seu santuário estava profanado. Soldados estrangeiros ocupavam a fortaleza. Gentios faziam ali sua habitação. Toda a alegria havia desaparecido de Jacó, e a flauta e a harpa estavam abandonados. Os israelitas se concentraram, pois, e se dirigiram a Masfa, defronte de Jerusalém, porque tinham tido outrora em Masfa um local de oração. Jejuaram naquele dia, vestiram-se com sacos, cobriram a cabeça com cinza e rasgaram suas vestes. Abriram o livro da lei, para ler nele o que os gentios perguntavam às representações de seus falsos deuses. Trouxeram os ornamentos sacerdotais, as primícias e os dízimos, e mandaram vir os nazarenos que tinham cumprido o tempo de seu voto. Em seguida, sua voz se elevou com força ao céu. O que faremos dessa gente e para onde a levaremos? Vosso santuário está profanado e manchado. Vossos sacerdotes estão em luto e na humilhação. As nações se coligaram para nos aniquilar, e vós sabeis que elas tramam contra nós. Como resistir diante deles, se vós não vierdes em nosso auxílio? Então, eles soaram as trombetas e levantaram um grande clamor. Depois disso, Judas nomeou chefes para grupos de 1.000, 100, 50 e 10 homens, e disse aos que acabavam de construir uma casa, de tomar mulher, plantar uma vinha, ou que tinham medo, que voltassem cada qual para sua casa, conforme a lei. Os israelitas se puseram então a caminho e vieram acampar ao sul de Emaús. Preparai-vos, disse-lhe Judas. Sede corajosos e estai prontos desde amanhã para o combate a essas nações que estão unidas para nos arruinar, a nós e tudo o que possuímos de sagrado. Porquanto é preferível morrer no combate do que ver nosso povo perseguido e profanado
e profanado nosso santuário. Que se faça somente a vontade de Deus. 1 Macabeus 4. Tomando consigo 5.000 soldados de infantaria e 1.000 cavaleiros de elite, Gorgias se pôs a caminho, à noite, para surpreender o acampamento dos judeus e atacá-lo de improviso. A gente da fortaleza servia-lhe de guia. Mas Judas o soube e com seus destemidos companheiros saiu para esmagar aquelas forças do rei que tinham ficado perto de Emaús, enquanto as tropas estavam espalhadas na planície. Chegou Gorgias à noite ao acampamento de Judas, mas não encontrou ninguém. Pôs-se então à sua procura nas montanhas, dizendo: Fugiram diante de nós. Todavia, Judas apareceu na planície ao despertar do dia com 3.000 homens que, excetuando espadas e escudos, não estavam armados como o teriam querido. Entre mentes viram eles o campo dos gentios, poderoso, fortificado de cavalaria e os próprios inimigos prontos para o combate. Não temais seu grande número, disse Judas aos seus companheiros, e não temais seu choque. Lembrai-vos como nossos pais foram salvos no Mar Vermelho, quando o faraó os perseguia com o exército. Gritemos agora para o céu para que ele se apiede de nós, que se lembre da aliança com os nossos antepassados e queira hoje esmagar esse exército aos nossos olhos. Todas as nações saberão que Israel possui um libertador e um salvador. Erguendo os olhos, os gentios viram-nos avançar contra eles, e saíram do acampamento para a luta, enquanto os homens de Judas soavam as trombetas. Travou-se a batalha, mas os inimigos, derrotados, puseram-se em fuga através da planície. Os últimos tombaram todos sob a espada, enquanto eram perseguidos até Gazara e as planícies de Idumeia, de Azoto e de Jamnia, e sucumbiram cerca de 3.000 homens. Então Judas parou de persegui-los, voltou atrás com suas tropas pelo mesmo caminho, e disse: Não penseis nos despojos, porque outro combate nos aguarda. Gorgias está perto de nós nas montanhas, com suas forças. No momento, enfrentai os inimigos e combatei. Depois podereis apoderar-vos dos seus despojos com toda tranquilidade. Ainda Judas falava quando alguns homens apareceram e olharam do alto da montanha. Viram que o exército tinha sido posto em fuga e que o acampamento se queimava porque a fumaça se percebia indicava o que foi acontecido. À vista disso, todos foram tomados de grande espanto, e certificando-se de que o exército de Judas se achava na planície, pronto para o combate, fugiram todos para a terra estrangeira. Judas voltou para saquear o acampamento, e seus homens apoderaram-se de muito ouro, prata, jacinto, púrpura marinha e grandes riquezas. Ao voltarem, cantavam hinos e elevavam ao céu os louvores ao Senhor, exclamando: Ele é bom e sua misericórdia é eterna. Naquele dia foi grande a vitória que se alcançou em Israel. Os gentios que escaparam vieram contar a Lísias o acontecido. Ele ficou consternado e abatido ouvindo-os, porque Israel não tinha sido tratado como ele quis, e porque as ordens do rei não tinham sido cumpridas. Por isso, no ano seguinte, reuniu Lísias 60.000 infantes escolhidos e 5.000 cavaleiros para lutar contra os judeus. Esse exército veio da Idumeia acampar em Betsur. Judas foi-lhe ao encontro com 10.000 homens. Tendo ante os olhos esse poderoso exército, rezou nestes termos: Sede bendito, Salvador de Israel, vós que quebrastes a força do gigante pela mão do vosso servo Davi, e entregastes os exércitos estrangeiros às mãos de Jonatas e do seu escudeiro. Entregai esse exército ao poder do povo de Israel, e confundi nossos inimigos com suas tropas e sua cavalaria. Inspirai-lhes o terror, fazei derreter seu orgulho audaz, que eles sejam sacudidos e pisados. Derrubai-os pela espada dos que vos amam, e que todos aqueles que conhecem vosso nome cantem vossos louvores. Travou-se então o combate, e do exército de Lísias tombaram 5.000 homens, que sucumbiram diante deles. Vendo seu exército posto em fuga, e os judeus cheios de bravura, prontos a viver ou a morrer valentemente, voltou Lísias a Antioquia para arregimentar tropas de mercenários, com o intuito de reaparecer na Judéia com um exército mais forte. Judas e seus irmãos disseram então: Eis que nossos inimigos estão aniquilados. Subamos agora para purificar e consagrar de novo os lugares santos. Reunido todo o exército, subiram ao monte Sião. Contemplaram a desolação dos lugares santos, o altar profanado, as portas queimadas, os átrios cheios de arbustos que tinham nascido como num bosque ou sobre as colinas, os aposentos demolidos.
Rasgando suas vestes, eles se lamentaram muito e cobriram as cabeças com cinza. Prostraram-se com o rosto por terra, tocaram as trombetas e ergueram clamores ao céu. Então Judas encarregou alguns homens para combater os soldados da fortaleza, enquanto purificavam o templo. Escolheu sacerdotes sem mancha e zelosos da lei, os quais purificaram o templo, transportando para lugar impuro as pedras contaminadas. Consultaram-se entre si os que se deveria fazer com o altar dos holocaustos, que havia sido profanado. Tomaram a excelente ideia de demoli-lo, para que não recaísse sobre eles o opróbrio vindo da mancha dos gentios. Destruíram-no, portanto, e transportaram suas pedras a um lugar conveniente sobre a montanha do templo, aguardando a decisão de algum profeta a esse respeito. Tomaram pedras não talhadas, segundo a lei, e construíram um novo altar, semelhante ao primeiro. Restauraram o santuário, assim como o interior do templo, e purificaram os átrios. Fizeram novos vasos sagrados e transportaram ao santuário o candelabro, o altar dos perfumes e a mesa. Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, que voltaram a brilhar no interior do templo. Colocaram pães sobre a mesa e suspenderam os véus, terminando completamente seu trabalho. No dia 25 do nono mês, isto é, do mês de Casleu, do ano 148, eles se levantaram muito cedo e ofereceram um sacrifício conforme a lei, sobre o novo altar dos holocaustos, que haviam construído. Foi no mesmo dia e na mesma data em que os gentios o haviam profanado, que o altar foi de novo consagrado ao som de cânticos, das harpas, das liras e dos símbolos. Todo o povo se prostrou com o rosto em terra para adorar e bendizer ao céu aquele que os havia conduzido ao triunfo. Prolongaram por 8 dias a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de ação de graças e louvor. Adornaram a fachada do templo com coroas de ouro e pequenos escudos. Consagraram as entradas do templo e os quartos, nos quais colocaram portas. Reinou uma alegria imensa entre o povo e o opróbrio das nações foi afastado. Foi estabelecido por Judas e seus irmãos e por toda a Assembleia de Israel que os dias de dedicação do altar seriam celebrados cada ano em sua data própria, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu, e isto com alegria e regozijo. Na mesma época, cercaram o Monte Sião com uma alta muralha com fortes torres, para que não fosse mais possível às nações pisá-las aos pés, como outrora. Judas pôs ali tropas para guardá-la e fortificou também Bet-sur para protegê-la, a fim de que o povo tivesse uma muralha na direção de Idumeia. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês já no próximo vídeo. Que Deus os abençoe.